A paz de Jesus, salve Maria! Estamos no nosso itinerário quaresmal, hoje 14º dia, e o tema de hoje é a justiça. Já separa aí a sua Bíblia, o seu bloco de anotações e vamos dar continuidade ao nosso retiro. Que você possa permanecer firme e constante no seu propósito, no seu sacrifício e vamos seguir juntos. Cada um caminhando e buscando, que Deus vai ajudar a todos nós, amém? Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Santo Espírito possa nos encher de coragem e ânimo. Que mesmo diante de tantas provações que nos acontecem, de muitas coisas que tentam nos tirar do propósito de Deus, muitas coisas que vêm nos aborrecer, nos estressar, tudo para nos tirar da graça, nos tirar da presença de Deus, mas que a gente não ceda, que a gente não deixe que o inimigo nos abate, mas que possamos lutar e que o Espírito Santo venha nos ajudar. Amém. Então vamos lá para o nosso tema, a justiça. E nós vamos ler em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ao homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Eu sei que é um livro que a gente quase não lê, que a gente quase não ouve falar, mas que versículo poderoso é esse de Miqueias, aonde está falando da justiça, da misericórdia, e que a gente ande humildemente. Esse é o segredo, andar com Deus humildemente, para obtermos a misericórdia e a justiça. E aqui eu estou usando, como todos já sabem, esse livro aqui do Márcio Mendes, A Luta de Cada Dia, e ele começa o parágrafo assim: a justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. A justiça para com Deus, procuramos cumpri-la por meio da religião, para com o próximo. Passa por respeitar os direitos de cada um e estabelecer nos relacionamentos a harmonia que promove a equidade em relação às pessoas e ao bem comum. O homem justo, tantas vezes apontado nas Sagradas Escrituras, revela-se pelo zelo constante em ser íntegro nos seus pensamentos e na sua maneira de agir para com o próximo. Não cometerás injustiça nos julgamentos, não favoreçais o pobre, nem serás complacente para com os poderosos. Julgará o teu próximo com imparcialidade. Então, quando a gente ouve falar sobre justiça, é sobre vários aspectos. É a justiça em relação à própria palavra, que a gente já lembra de processo, que a gente já lembra de recorrer aos direitos, mas também a gente tem que entender sobre justiça de a pessoa que faz algum mal sofrer a justiça e assim ela ser julgada ou ela ser condenada. Então, ser justo, mas também de ser justo em pagar o salário, de receber o salário, de ter ali a sua gratificação, mas também fala de uma outra justiça. Então, você percebe que a palavra justiça, ela serve para tem vários significados. E aqui vem falar sobre a questão da justiça nos relacionamentos, em tratar o outro, em ser justo com o outro. Da mesma maneira que a gente quer que as pessoas sejam justas conosco, nós temos que retribuir. A justiça, a verdadeira justiça, não consiste na igualdade, mas na equidade ou proporção. Olha que interessante. Não em dar a todos o mesmo, mas em dar a cada um segundo as suas necessidades e seus méritos. Para quem crer em Deus, a justiça é algo ainda maior, mais profundo, e dela deriva todo o resto, inclusive os nossos atos de bondade. Ou seja, não se pode ser justo sem o dom de Deus. Então, além de termos essa graça da justiça, a gente precisa dar aquilo que é justo, aquilo que a pessoa merece. Mas se a pessoa não merece, eu tenho que também ser justo? Temos, porque se nós recebemos o dom de Deus, nós temos que retribuir, mesmo sem a gente receber, né? O dar sem esperar nada em troca. Assim sendo, o que Jesus realizou para nos salvar se torna atual, eficaz e manifesta seu poder para cada um de nós em particular. No instante que, tomando consciência do que ele fez, nós o aceitamos como nosso Deus, proclamamos com os nossos lábios que ele é o Senhor e agradecemos por sua bondade infinita. Por vezes, encontramos até mesmo entre os cristãos mais conceituados
aqueles que também se enganam quando dizem coisas do tipo: ninguém é bom por si mesmo. Quem é que não sabe que sem a graça de Deus nada podemos? Mas ao mesmo tempo que defende essa ideia com palavras, não consegue enxergar que escondem no coração o fel do mais terrível e refinado orgulho, o de pensarem que são humildes diante de Deus e que estão imunes a toda tendência pecaminosa. Aqui nós temos que prestar atenção também nos nossos atos. Muitas das vezes a gente quer justiça, quer que se faça justiça, quer que aconteça a justiça, mas e o meu comportamento? E as minhas atitudes? Porque a gente pode enganar as pessoas, mas a gente não engana Deus. Por isso que ser justo é uma graça. E no dia de hoje nós podemos pensar: eu tenho agido com justiça? Será que eu sou justo se você é patrão, né? Se você tem um negócio e você tem ali pessoas subordinadas a você, você dá ali o salário justo? Você age com justiça com as pessoas que trabalham para você? Dentro da sua casa, você é justo com os seus filhos? Na maneira de corrigir, na maneira de educar? Você tem sido justo? Agora, você que é empregado, tem sido justo com o seu patrão? No seu horário, no seu intervalo, com as suas tarefas? Então, são coisas que a gente puxa para o nosso dia a dia. Percebe que esse livro, apesar da gente estar na quaresma e meditando ele, mas ele serve demais para você ler em qualquer época do ano. Você tira aí 40 dias para refletir sobre a sua vida. E ao refletir sobre justiça, a gente vai vendo que é em muitas áreas da nossa vida. Não só, como eu disse logo no início, não só na questão da justiça do homem, mas também em outras coisas. E quando a gente olha para dentro de nós, às vezes a gente vê que a gente não está sendo tão justo como deveria, ou como precisasse. Então vamos refletir? E o Márcio continua assim no livro. Ao falar de Deus, Paulo diz que o Senhor é justo e justificador. Significa que é justo consigo mesmo quando justifica o pecador, pois sendo amor e misericórdia não poderia agir de modo diferente, sem trair a si mesmo. Portanto, faz justiça a si mesmo, sendo quem é. Deus de compaixão e bondade ao usar de misericórdia. Porém, engana-se, sofre com medo e foge de Deus. Quem, ouvindo falar da justiça divina, a confunde com castigo. A gente não pode confundir justiça com castigo de Deus. Deus é justo porque Ele sabe o motivo real do nosso pecado, o que levou a gente a pecar, quais são as fraquezas, ou quais foram as armadilhas que a gente caiu. Então, Deus sabe profundamente a raiz do nosso pecado. E Ele vai usar de justiça. Mas castigo é diferente. Castigo é punição. Castigo já é ali apaga. E que muitas das vezes a gente acha que Deus está castigando. Enquanto, na verdade, muitas das vezes a gente é castigado justamente porque a gente escolheu mal. Porque a gente trilhou um caminho errado. Então, não vamos confundir com justiça divina e castigo. Muitas das vezes o castigo é provocado pelas nossas próprias escolhas e o inimigo muitas vezes se aproveita disso também para nos levar para o mau caminho e assim a gente cair no castigo. Ela não é castigo nem punição nem vingança de Deus contra o pecador. Ela é, antes de tudo, o ato mediante o qual Deus resgata o homem perdido, devolve-lhe a bondade e o torna justo. Fez isso enviando seu Filho que pagou em nosso lugar a dívida que com nossos pecados havíamos contraído. Pagou o preço de justiça que não teríamos como arcar. Quem seria louco de renunciar a tamanho bem? Quem desprezaria a cruz que os justificou para se apoiar em suas mínimas e insignificantes obras? Se em alguma coisa somos bons, é porque em Cristo Deus nos tornou de novo assim. Então, que hoje você possa refletir sobre a justiça divina, sobre o castigo. Será que o castigo que eu estou passando, a prova que eu estou passando, essa luta que eu estou passando, será que foram os meus erros?
Será que porque eu não fui justo em algum momento? A pergunta do dia é assim: como ser mais humilde para ser justo segundo o coração de Deus? Tenho tratado o meu próximo de modo justo? E aqui você pode incluir até mesmo outras perguntas. Estou sendo justo como patrão, como empregado? Estou sendo justo com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, na minha comunidade, dentro do meu grupo, dentro da minha pastoral? Então você vai aí aumentando o leque daquilo que você participa com seus amigos. E o desafio de hoje diz assim: se puder, defenda alguém que está sendo tratado injustamente. Trate todos, sem exceção, com respeito e dignidade. Aqui já é um ato concreto. Se você sabe que alguém está passando por alguma injustiça, alguém que está sofrendo calúnias, não quer dizer que você vai comprar briga de ninguém, nem sair por aí soltando um monte de desaforo, não. Mas se por acaso você vê que alguém precisa ser defendido ou ser consolado, porque às vezes a gente não vai defender no ato, né, de comprar a briga, de ir lá e resolver, mas às vezes de consolar aquela pessoa que está sendo injusta, que está sendo caluniada, e a gente vai dar uma palavra de conforto. Então isso também é válido, tá bom? E o Márcio deixa aqui, antes da gente fazer a oração final, ele deixa aqui uma observação: para ser mais justo, trate todas as pessoas com imparcialidade e respeito. Evite preconceitos e discriminações. Reconheça e defenda os direitos e a dignidade de cada pessoa. Trabalhe para o bem-estar de todos, não apenas para seus interesses pessoais. Participe de iniciativas que promovam a justiça e a defesa da igual dignidade. Resolva conflitos de maneira justa e pacífica. Viva de acordo com os princípios de justiça que Deus nos ensinou. Dê o exemplo. Então a gente tem que tratar todos sem discriminar. A gente pode até não concordar, às vezes, com a prática daquela pessoa, seja na sua área da sexualidade ou de religião. Aqui não está falando de você concordar, mas é o respeito. O respeito precisa haver, porque nós não somos melhores porque somos cristãos. Eu vejo que muitas das vezes na internet o que mais tem é pastores atacando a igreja católica, missionários que vão e atacam a igreja evangélica. Então isso é muito triste, esse ataque, essa briga que não tem fim. Isso é muito triste, mas peçamos a Deus a misericórdia e vamos fazer a nossa oração final, que hoje a gente possa pedir que, Senhor, me faça uma pessoa justa em tudo aquilo que eu fizer, com as pessoas com quem eu me encontrar, que eu sempre seja justa, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Oremos. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda justiça. Ajuda-me a agir com equidade e a respeitar os direitos dos outros, que eu possa buscar o bem comum e promover a paz em minha comunidade. Renova meu espírito a cada dia e guia-me pelo caminho da justiça e da paz. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao falar de justiça, no seu coração veio: mas eu tenho um processo na justiça, Alessandra. Eu fui muito injustiçada. Como é que fica? Reze a Deus. Entregue nas mãos dele essa causa, essa situação, isso que você está vivendo. Peça para que Deus também faça justiça. Como eu disse, a palavra justiça, ela tem várias ramificações, tanto pessoais como em coletiva, e para muitas áreas da nossa vida. Então, reze a Deus pedindo para que a justiça aconteça. E você que está com processo na justiça, que está aí sofrendo com a demora da resolução desse caso, peça que a misericórdia de Deus alcance. E vai rezando, e vai confiando, e vai entregando, amém? Bem, eu te espero amanhã para continuarmos o nosso retiro quaresmal. E fique firme no seu propósito, fique firme no seu jejum, na sua mortificação, e que o Espírito Santo nos ajude e nos ilumine. Amém. Fica na paz.